What do you call it? Saco Cheio TV. Sacocheio.tv. Bom, podcast Saco Cheio está no ar. Vamos dar prosseguimento ao programa. Eu preciso compartilhar uma coisa com a minha audiência aqui. Eu acho que eu tô cada vez mais próximo de perder completamente a minha paciência com a humanidade, e eu tô cada vez mais perto de mandar tudo pra puta que pariu e me isolar no meio do mato com a minha mulher e o meu cachorro, porque cada vez que eu me arrisco a sair de casa e fazer coisas na rua, no mundo normal, eu me estresso demais. E não são coisas físicas que acontecem, são observações do mundo que me fazem travar a Terceira Guerra Mundial dentro de mim mesmo. Porque eu não travo batalhas com as pessoas lá fora, porque eu não confio no animal que se chama ser humano, principalmente no Brasil, que pro cara meter a tua cabeça na parede até você ter traumatismo craniano, é só uma olhada errada que você vai receber isso na sua vida, ou pro cara tirar um revólver e te encher de bala. É só um olhar atravessado que o cara já vai enlouquecer, porque a gente vive num país, ou num momento da humanidade, onde todo mundo é neurótico, auto-hipnotizado, e eu não confio em ninguém, mas a cada dia que eu me aventuro no mundo lá fora, eu tenho mais convicção de que o mundo em sociedade está indo para o caralho. E o problema é que tá todo mundo hipnotizado, então ninguém percebe que tá impraticável o mundo. Que a maior parte das pessoas estão hipnotizadas também em celulares, na sua própria cabeça. Ou eu não sei exatamente o que tá acontecendo na mente das pessoas, que elas viraram monstros, é isso que aconteceu. Então, uma mera atividade de sair de casa pra ir tomar um café na rua, você tem contato com um desses animais. E ninguém se incomoda. Parece que só nós nos incomodamos. Eu, a minha mulher e talvez você que tá na audiência. Que é impressionante as coisas que acontecem. Sim. Fim de semana passado, a gente foi almoçar num restaurante, porque a gente passa a semana inteira comendo coisas insuportáveis. Porque se tem uma coisa que eu odeio fazer nessa vida, é comer. Eu odeio comer. Eu odeio cozinhar. Eu odeio... Toda vez que tá chegando perto da hora de almoçar ou de jantar, me começa a bater um negócio ruim de... Puta, agora eu tenho que fazer comida. Meu Deus do céu. Porque eu não sou um cozinheiro profissional. E se eu fosse, eu passaria das 6 às 3 na cozinha, fazendo uma comida boa. Porque pra fazer uma comida boa, você tem que passar muito tempo na cozinha. Uhum. Não vem com essa, eu boto um tempero no meu arroz e fica bom. Não fica. Fica prática, uma comida horrível, fingida que ela está boa. Ela não tá boa. Ela parece que tá boa, mas ela é uma comida de merda. Comida boa, você vai num restaurante bom e o cara te traz uma comida boa, que é uma comida que você não sabe fazer na sua casa, e é por isso que você vai até um restaurante. É por isso que restaurantes existem. Então, sempre que eu começo a sentir uma coisa ruim dentro de mim, eu penso, por que eu tô ficando estressado? Porque tá chegando perto do meio-dia, eu vou ter que ir pra cozinha, fazer uma merda de um frango, uma merda de um ovo, e eu vou ter que ficar catando coisa na minha cozinha pra almoçar. A minha sorte é que o meu nutricionista... Não tem nada mais fresco, né, que falar o meu nutri. Ele me passou uma dieta muito diferente, então eu não preciso comer carbo, graças a Deus, no café da manhã... nem no almoço, apenas no jantar. Então isso é um alívio, porque o carboidrato, fazer arroz é um saco, fazer massa é um saco, fazer qualquer feijão é um saco. Batata. Então basicamente o meu almoço é frango, ovo e queijo. Nossa, é uma gororoba. Ele liberou. Se você tá achando a minha dieta estranha, vai discutir com o cara, não me enche o saco, porque deve ter um monte de cara agora já escrevendo TCCs nos comentários. Eu não quero a sua dica, tá bom? Então isso aliviou um pouco a minha barra de sentir esse ódio por comer, mas mesmo assim ainda me dá uma sensação ruim sempre que chega a hora de comer alguma coisa. Sempre que eu sinto fome, eu começo a odiar o mundo lá fora. Então no fim de semana é o momento que a gente tem pra se divertir nos pratos por aí. Então a gente extravasa. A gente vai em restaurantes e come. A gente foi num restaurante esse fim de semana
E depois dá aquela clássica vontade de tomar um cafezinho e comer um doce. A clássica vontade. A gente saiu do restaurante e foi numa cafeteria que tinha ao lado do restaurante. Entramos na cafeteria. A cafeteria estava com... Tinha uma mesa com 4 adolescentes no meio. E só. Lembra? Tinha 4 adolescentes no meio. Meninas. 4 adolescentes sentadas numa mesa no meio. Tava silencioso, elas estavam conversando ali, mas tudo normal. O celular, Celular, mostrando fotos, essas coisas. E a gente foi até o caixa. Viu o que tinha, pegamos o cardápio. Nesse meio tempo, as meninas saíram e entrou uma família de brasileiros. Mas até então a gente não sabia que eram mal educados, que eram pessoas que a gente ia odiar depois de 3 segundos. Você já sabia só pelo balançar do tecido adiposo. Deixa eu tomar um gole do meu café, que eu acho que ainda tá quente. Tá quente? Tá com temperatura de mijo. Tava bom até há pouco, mas agora ele tá se transmutando, entendeu? Tava café, agora tá mijo, daqui a pouco vira um gelo. Eu odeio café morno. Então eu senti você sentiu a que... atmosfera mudando. Tá. Eu confesso que eu não senti, mas o que aconteceu foi... Eu tava no caixa, com o cardápio na mão, tirando dúvidas com a moça do caixa sobre o que eram os bolinhos ali, como que era o café. Quando eu fui perguntar pra ela... Porque, lembra, a gente estava como os primeiros da fila no caixa. Só tinha gente no restaurante. Só tinha gente. Então se você chega depois, você para atrás de mim e fica em silêncio até chegar a sua hora de conversar com a atendente. Eu achava que era assim. Eu achava que era assim que o mundo se organizava. Nós, dinamarqueses, nos organizamos assim. Aí o que aconteceu? Quando eu... Cara, foi... Deus fez essa cena perfeito pra eu sentir muita raiva e fazer esse programa. Deus começou a pautar. Se você quiser saber quem que faz o roteiro do podcast Saco Cheio, é Deus. É Deus. Falou tudo. Porque na hora que eu fui perguntar qual era o sabor de uma torta que tava na vitrine, quando... Sabe quando a palavra... Porque como é que funciona o processo de pensamento das pessoas? Você tá no caixa, aí você tá olhando as coisas. Aí quando você pensa assim, vou perguntar qual é o sabor dessa torta, a palavra ela vem do estômago aqui, ela vem chegando na garganta, e quando você tá pronto pra disparar, é quando você dispara. O pensamento não vem do nada, você não fala assim, qual é a torta? Isso. Não, você pensa o que você quer perguntar e aí você pergunta. A tortinha, aí você pensa, do que será? Será que é chocolate? Isso. Aí vem vindo. Aí a dúvida vem se formando dentro do seu formando, âmago isso. existencial, e ela vai se formando ali numa sopa celestial. E quando chega a hora de você falar a sua pergunta, ela tá bem formada. Se não saiu... Esse filho da puta, depois que eu terminei a minha sopa celestial, a minha dúvida celestial, quando a dúvida celestial estava pronta para ser disparada por essa voz, o cara se atravessou na minha frente, apontou pra vitrine e falou: "Esse aqui é pistache!" Eu olhei pro lado. Não é possível que você fez isso, cara. Você viu que eu tava na frente, você viu que eu tava com o cardápio, você viu que eu tava conversando com a atendente e você se meteu no meio da minha interação com ela e perguntou se era pistache. E aí depois que ele teve a resposta de que era pistache, ele gritando pra família dele: "Viu, é pistache! Esse aqui é de pistache!" Aos berros no meio da cafeteria. A cafeteria que ora estava em silêncio transformou-se num inferno depois que esse ser humano iluminado entrou na cafeteria. Eram em 5. Eu acho que ele era o pai da família. Ele era o pai da família. O pai da família. E aí, depois que ele calou a merda da boca, eu pedi a minha torta. Qual era a torta? Era chocolate meio amargo e um cafezinho. Aí a gente foi... Aí você foi sentar e eu fiquei, porque eu não tinha pedido ainda. É verdade, aí agora eu tive a minha experiência. Agora tem a experiência da Bianca que ela vai relatar pra você. E aí, os doces lá, eles não eram muito intuitivos, porque eles eram uns quadrados assim, então... Triângulos. Eu queria saber o que era, né? Não tava escrito o que era, o que. Ninguém tem pressa num domingo na hora de tomar um café, Exato, né? Eu acho que tá tudo bem eu ficar perguntando 2 vezes só do que é o chocolate. E aí, eu olhei o cardápio e falei, o bombom é esse aqui? Aí ela tava me explicando, não, esse aqui é a barrinha fit, o bombom é esse. Na hora que ela tava apontando o real bombom, o cara já veio e me atravessou. Aos berros. O que ele falou? Eu não lembro, porque eu já tava... Eu começo a me concentrar, porque eu falo, eu não posso explodir. E aí você tava praticamente num game show, que era terminar a sua frase
com um brasileiro gritando na sua orelha. Era tipo Exato. Lembra da Olimpíada do Faustão, que você tinha que atravessar uma ponte com um cara jogando bola na sua cara? Basicamente que é isso conviver no Brasil. Porque aí você entrou numa Olimpíada do Faustão que era explicar pra atendente o que eu quero enquanto esse cara berra na nossa orelha. Porque a atendente também ela não tava aguentando mais esse cara. Exato. Não, e aí se tornou uma experiência muito ruim, porque eu queria saber mais do que eu ia pedir. Sim. Porque é super caro essas cafeterias assim, você não pode sair pedindo qualquer coisa, né? Sim. Você tem que avaliar e tal. Eu peço sem ver o preço. E aí eu tava super concentrada, o que eu vou pedir? E nisso eu só ouvia umas vozes ao fundo, umas frases que iam se misturando como: vamos sentar ali! Não, pega a cadeira ali, junta as duas mesas! Não sei o quê. E a minha cabeça... Juntar a mesa é coisa de gente bagaceira, vai. Elas iam se misturando e eu tentava ouvir a voz da atendente e eu não conseguia porque ele Sim, estava gritando. Então tinha grito ao redor, você tava tentando ouvir a atendente e ao mesmo tempo sim entender. Barulho de cadeira arrastando. Você tava tentando entender o que você ia querer do Eu não cardápio. sabia o que eu queria. Então virou uma Olimpíada do Faustão. Virou A nossa tarde. virou um inferno. E aí, Aí ela me apontou e falou: esse aqui é a barrinha. E num ato super impulsivo de só terminar com aquilo e sentar e poder sair de xingar perto aquele daquele cara. eu falei: então me dá o bombom. Eu odeio bombom. Eu odeio. E eu queria o quadradinho. E eu falei qualquer coisa. Eu falei: entendi. Eu não tinha entendido o que ela tinha me explicado. Eu falei: então me dá o bombom. Sabe o que isso me lembra? Lembra daquele negócio do Luciano Huck que o cara ficava com fone de ouvido e aí perguntava: você troca sua vida inteira Por um Cheetos. por um Cheetos? Cheetos. Por um saladinho. Cheetos? Aí o cara, sim! Porque ele não tava ouvindo nada. Esse cara, ele fez o papel de fone de ouvido. Ela era o Luciano Huck e você era a participante do game show. Sim. E você trocou uma trufa de chocolate meio amargo, linda, por um bombom, porque esse cara tornou-se impossível a comunicação dentro da cafeteria. Sim. E o que eu me pergunto é como que você entra num lugar que tá silencioso, você começa a gritar, arrastar a mesa, a berrar, e você não... Em nenhum momento você percebe que você alterou a dinâmica do ambiente. Eu não sei você, e você, meu ouvinte, mas sempre que eu entro num lugar, eu entro quase que Você quer pedindo passar, desculpa. Você quer passar desapercebido. Eu entro na parede, assim, eu vou me arrastando pela parede, eu fico num cantinho pra ver se eu não tô atrapalhando nada ou ninguém. Uma coisa que eu fico muito preocupado é ficar no meio do caminho dos outros. No mercado, eu fico com muita noia. Eu não gosto de parar no meio do corredor. Você sabe, né, às vezes a gente para com o carrinho no meio do corredor e eu faço, bota pro lado ali pra não atrapalhar ninguém. Bem irritante. Então nós que somos a audiência desse podcast e eu, o seu host, nós somos decentes. Eu espero que você seja decente também. Como que esse cara entra num lugar e não percebe que o ambiente estava de um jeito e ele transformou esse ambiente em outro lugar agora? E aí no fim... Aí eu falei a primeira palavra que eu consegui formular na Que minha era cabeça. bombom. Que eu falei: entendi. E eu não tinha entendido, me dá o bombom. Me dá o bombom de cookie? Que? Como que... Eu não quero Você pediu um bombom de cookie. Só... 70%, nada a ver. Tipo, o pior pedido da história. Mas o pior não é isso. Eu pedi, eu falei, então tá, e uma água? Porque eu queria correr, porque ele ia voltar e ele ia fazer mais perguntas gritando. Então o tempo que você teve de silêncio, você teve que pedir rápido alguma coisa. Porque ele não parava de chamar. Enquanto ela... Tipo assim, ela me respondia uma coisa, ela voltava a fazer o que ela tava fazendo. Nesse meio tempo, ele já abordava ela e perguntava um monte de coisa. E ela perguntou, dá licença, esse aqui é de pistache? Não é assim. Esse aqui é de pistache? E aí o filho lá do outro lado da cafeteria. Esse aqui é de pistache, você vai querer? Wellington! Você vai querer o Wellington? Puta que pariu. Aí eu sentei na cadeira. Aí você voltou pra mesa onde eu já tava sentado. Eu só lembro que eu falei assim, cara, eu tô tão desnorteada por esse ser iluminado, esse ser de luz. Que eu esqueci de pedir o café. Tipo, a minha pressa era tanto de terminar com ele sair de perto que eu não pedi café. O teu objetivo era tomar um café e assim que esse cara entrou na cafeteria, o teu objetivo foi se livrar desse cara. E aí eu não pedi o café. Aí o Arthur, não, vai lá e pede. Eu falei, cara, eu não vou, eu quero sair daqui o quanto antes. Não, pede, não vou. Aí veio o meu doce. Era um quadradinho, né? Era um quadradinho. Um dos doces mais tristes da história. Tipo, era gostoso, mas assim, não era o que eu ia pedir. E enquanto a gente tomava o café e comia o nosso doce... Aí começou a tortura. Eles estavam atrás da gente. Isso que foi inacreditável também, porque era uma família de 5 ou 6 pessoas, né? Era 5, Então eles podiam pegar uma mesa com 6 lugares. O que eles fizeram? A família ficou jogada num sofá com as pernas pra cima. As 2 crianças ficaram no sofá. A mulher ficou sentada na mesa. A mulher triste. A mulher triste. Dava pra ver na cara da mulher que ela queria se divorciar daquele cara, mas não conseguia. E o cara e o irmão dele, sei lá, estavam em outra mesa. Então, parte da família tava jogada num sofá.
com as pernas pra cima no celular. Ele e um cara que parecia ele sentaram naqueles balcões que ficam virados pra rua, na frente de um vidro, que tem aquelas cadeirinhas de madeira. Sim, alta. Aqueles banquinhos altos. Os dois ficaram ali e a mulher ficou sentada sozinha na mesa. Quando chegou o pedido, chegou o pedido aqui! As crianças levantaram do sofá, foram até a mesa e eles continuaram no banquinho no banquinho alto, nesse balcão que é virado pra rua. Só que eles sentaram no lugar que é pra você tomar café olhando o movimento da rua. Eles viraram os bancos pra dentro da cafeteria e ficaram aos berros conversando. Meio que eles ocuparam o espaço todo. Ocuparam o espaço todo. Porque se você tá com muita gente, você pega uma mesa maior, mas aí eles pegaram todo o espaço que seria pra pessoas que estão sozinhas ou em casal, sei lá. Ele virou a cadeira pra mesa e aí eles ficavam se comunicando, só que era longe. Então quando você vai conversar com uma pessoa que tá na sua mesa, você fala pra ela baixo. Como ele tava longe, ele dava um gritão. Nossa, que delícia! Experimenta esse aqui, ó! Aí ele pegava um pedaço do bolo dele. E saía andando com o bolo. Atravessava a cidade, ele dava pra mulher e voltava. Quem gostou? Então tava esse cara caminhando com um garfo, com um pedaço de bolo pra lá e pra cá. Porque ele levava o pedaço dele pra mulher provar, pegava o da filha e levava de volta pro irmão. Então ficou esse cara berrando com um garfo na mão. E ela tava incomodadíssima. E a mulher tava de saco cheíssima. A gente olhava, eu não quero. A gente olhava pra mulher e pensava, cara, você quer que a gente te resgate? Você quer que a gente faça alguma coisa? Porque dá pra ver que você não tá curtindo a sua vida. Não, sabe aquele olhar pro além vazio? Tava. Aquele olhar pro além vazio enquanto o cara berrava? Não, e assim, era uma mulher bonita, que você vê que só não se cuidou muito, assim, porque provavelmente o cara não se cuidou nada, e aí a pessoa vai indo na onda. E aí você via que ela já tinha desistido de tentar mudar alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela não era feliz. Então ela ficava, não quero. Não, eu não quero. Eu vou ficar aqui. Foi triste. E a gente não conseguia conversar também. Porque o Não é como se a gente conversa. Não, a gente julga muito, né? Não, a gente fala algumas coisas, mas a gente não conseguia falar nada e a gente não conseguia interagir porque esse cara tava aos berros e cada vez que ele berrava a gente fazia cara de dor um pro outro e ficava... Ai, toma logo pra gente ir embora. Eu tenho uma tática que agora eu só saio de óculos escuro, porque como eu sei que Deus tá dando provações pra gente como tá aqui, sim. Eu sei que vai acontecer uma coisa na rua. Sim. Então eu já saio de óculos escuro, porque se eu olhar torto pra esse louco, ele me mata, né? O óculos é um casulo do ódio, né? Você pode odiar as coisas e é muito sem bom, ninguém porque perceber. Eu gosto muito de analisar tudo que a pessoa faz, assim. E é muito louco, porque é sempre uma pessoa espalhafatosa. e ela se mexe assim, como se estivesse muito segura de si, mas não. Lembra uma hora que ele tava sentado nesse banquinho alto, comendo bolo, aí ele virou pra atendente que tava trabalhando e falou: essa rua aqui é a Oswaldo Oliveira? Você inventei. Aí ela bem do cara: eu não vou saber dizer não, senhor. Aí ele: tá, entendi. Aos berros, bicho, aos berros. Então essa foi a nossa experiência numa cafeteria. Mas eu tenho uma teoria sobre domingo passado. Eu acho que ele era gay. Em Rustis? Você tem muitas teorias, né? Gays evangés. Gays evangélicos? Evangés. Gays evanges. Evangés? Nossa, tô tentando entender. Dá pra você repetir a mesma palavra? Evangés? É. Que é um evangés? Evangélicos de uma maneira chique. Tá. Você tem essa teoria, né? Eu tenho essa teoria porque ele tinha muito jeito de gay. Mas existe jeito de gay? Claro. Eu não pesquei isso nele, não. É que você não tem gaydar. E eu acho que quando o cara ele não vive o que era pra ele viver, ele fica muito perdido. Aí ele sai pegando bolo, atravessando a cidade. Atravessando a cidade. E me impressionou também porque a filha deles, ela era uma adolescente. Sei lá, 14 anos. Muito bonita. Só que sem se cuidar muito. Gorda. Mas assim, rosto de modelo. E eu fiquei, caraca, assim, o cara é tão bosta que nem investe na menina pra ela, sei lá, trabalhar com isso. Mas a nossa experiência foi arruinada. E foi incrível porque quando a gente entrou na cafeteria, ela tava vazia, tava silencioso. A gente pensou, que lugar bom pra tomar um café domingo de tarde. Quando essa família entrou, e na verdade o cara é o pior, né? A família tava mais de boa. A família tava normal. É que ele fazia todo mundo se mexer e vem aqui, come o meu pedaço. E aí quando eles foram embora, o lugar onde eles habitaram durante aqueles 15 minutos estava todo destruído. Era papel, as cadeiras que eles usaram tudo afastada e virada. O cara não botou de volta o banquinho. Assim, ó, uma loucura. Então, é por isso que eu digo, eu não sei até quando eu vou aguentar.
É. Porque esse tipo de coisa, pra mim, é uma das coisas que mais me tira a paciência. Só que pra maior parte das pessoas, não é nada. As pessoas veem o que a gente tá falando e ficam... Ih, olha lá, os dois mal-humorados lá. Olha lá, sair de casa pra se estressar. Então eu não entendo muito bem o que é. Lembra daquela nossa história da piscina? Pra quem não conhece a história, um dia... O dia que eu a gente quase brigou, saí na mão dos gays. a gente brigou com um casal de gays, não porque eles eram gays, mas também. Não, Eles chegaram e eu fiquei, sai daqui. Quando eu morava no centro, aqui em São Paulo, o meu prédio tinha piscina. E gays, muitos gays. E prostitutas. Era um prostíbulo. E travestis. Era um prostíbulo meu prédio. Mas a gente foi na piscina... Era domingo? Domingo de tarde? De manhã. E a gente tava lá com nossos livros, lendo nossos livros. E aí daqui a pouco chega dois caras com uma caixa de som JBL. Sentam do nosso lado e ligam uma música a todo volume. E a gente tenta ignorar durante alguns minutos. Até que a gente começa a se estressar e começa a dar dicas, né? Com a nossa expressão corporal primeiro, né? Porque primeiro a gente começa a bufar, começa a se mexer pra ver se a pessoa entende que tá ruim. Aí como é que estourou o negócio? A gente pediu primeiro pra baixar, né? Tu pediu, né? É. Eu lembro que você falou... Eu lembro que tu primeiro falou de maneira calma. Se eles podiam baixar. Você pode abaixar porque a gente tava aqui, tava silêncio e tal. Aí ele falou, mas já tá baixo, lembra? Foi a primeira coisa que eles falaram. Já tá baixo. Nossa, aí eu perdi a linha. Aí você começou a bater palminha, né? Começou a bater palminha. Pra compensar minha falta de tamanho, né? Aí, enfim, virou uma briga. Eu falei, se tá baixo, por que eu tô ouvindo, então? Aí foi que eu me meti. Eu falei, tá bom, então a gente tá mentindo que eu tô ouvindo a tua música. É isso que a gente tá fazendo agora. Não, mas você esqueceu da frase-chave. Foi, qual? É um ambiente, como que é? Sim. Área comum. Sim, aí... Mas é área comum, eu posso pôr música. Aí quando a discussão engajou e aí tinham dois argumentos na mesa. Um era, por favor, baixa. E o outro argumento é, não, eu vou deixar. E o argumento dele pra justificar o que ele tava dizendo é, aqui é uma área comum. Esse era o argumento dele pra deixar a música. E o nosso argumento é justamente uma área comum, então você não pode pôr a música. Então os dois estavam usando o argumento de área comum pra si mesmo. Então virou um embate sem fim, porque não ia sair daí nunca. Hoje em dia, eu nunca mais farei isso. Porque eu acho que antes eu tinha a... Você achava que o ser humano era decente ainda. Eu achava que era muito óbvio que você não poderia fazer uma coisa dessas. Mas a gente começou a ver na internet que existem pessoas... Eu vi que é muito mais provável essas pessoas existirem do que a gente. Então eu parei de... Tem muita gente que acha que sim, você pode pôr música e que você pode gritar e que você pode falar alto. Então a gente começou aos poucos a perceber que o mundo não é pra nós. Que esse mundo... o cinema hoje é pra conversar. Mas a gente aos poucos foi percebendo que esse mundo não é pra nós. Porque a gente pensou que era o lógico, era você não botar música. Mas eu lembro que quando a gente relatou essa história no podcast e saiu um corte, muita gente achou que a gente só estava sendo estressados e brabos e mal-humorados, arrumando confusão por aí. Então você percebe não é comum. Que o mundo tá... Ele não é pra nós. Esse mundo não é pra nós. Não, é que assim, a gente... Eu sei que vira chato a gente falar que o Brasil é assim, mas eu tenho uma amiga que mora fora e eu conto as histórias e ela fala, isso nunca aconteceria aqui. Ela mora então, na acho que é Suíça, questão de cultura mesmo. Tem que fazer. Então, não vai mudar isso. Aí cada vez que a gente pensa em sair de casa, a gente repensa 10 vezes se a gente vai sair de casa mesmo ou não, porque a gente não sabe que tipo de animal a gente vai encontrar no nosso dia a dia. E são coisas básicas, como silêncio. Falar baixo. É difícil falar baixo pras pessoas. É difícil perguntar, esse aqui é de pistache? Não tem como. É difícil. Eu não sei as pessoas por aí, mas eu perguntei, quais são os sabores dessas tortas aqui? Aí ela me falou, esse cara, aos berros, falou, esse aqui é de pistache. Aos berros. Então... E tem também um lance que as pessoas acham que ser extrovertido é isso. Ele acha que ele é... Ele acha que ele é muito comunicativo. Que ele é feliz. Ele acha que ele é feliz e comunicativo. E assim, extrovertido não é isso, mas enfim, não tem muito o que fazer. Bom, então essa... Mas eu já desisti de falar pra pessoas na rua, você tá fazendo algo que me incomoda. Eu sei que não vai dar em nada. Por que eu faço nessa situação? Eu olho pra ele e falo, cara, você pode não gritar na minha orelha? Porque é isso que eu queria falar. Mas aí o cara tira um revólver e me mata. Eu não confio. Eu tenho vontade de fazer assim, ó. Botar a mão na orelha. Eu acho que isso tem que começar a fazer. Tipo assim, caralho, o que é isso? É uma pessoa? É uma pessoa. Você começa a caralho, é um ser humano? Da morte. Pô, isso é engraçado de fazer. É bom. Você primeiro bota as mãos no ouvido e sente dor e começa a olhar, meu Deus, o que é isso? Caralho, é um ser? Começar a usar a tua carta do autismo. Porque
Porque você pode muito bem ter uma crise. Eu tenho que ter o colar aquele. E se acontecer qualquer coisa, eu falo, cara, ele não consegue Eu lidar acho que eu com vou ruído. simular uma convulsão na próxima vez que um cara gritar na minha orelha. Eu vou cair no chão e vou começar a babar. Aí você fala, é que ele é autista, você gritou muito alto na orelha dele. Vamos começar a fazer isso Porque então. ninguém vai poder contestar contra. A pessoa vai ter que parar. Mas esse que é o lance, gente, todo mundo que é normal vai ser obrigado, vai ser diagnosticado com autismo. Até 2050, É por isso que tem muito autista hoje. todo mundo que é normal vai ser autista. E quem é mal educado vai ser o considerado normal. Entre aspas. Então eu acho que essa é uma tática que a gente vai começar a fazer. Eu vou começar a babar primeiro. Quando alguém gritar na minha orelha, eu vou começar a babar. Eu falei pra você ir atrás disso, Eu vou que começar a só babar vai e- ter E benefício. vou começar a tremer. Lembra do seu Saraiva? Que quando alguém era idiota, ele começava a ter um piripaque. E aí a Carolina chegava, calma amor. Saraiva. É isso. Eu vou começar a fazer isso no meio dos lugares. E aí eu começar a babar. E se o cara não parar de gritar, eu vou cair no chão. E aí você explica. É que ele é autista e quando gritam muito perto dele, ele tem esse problema. Você pode baixar o tom? Cara, o pior é que eu farei isso sem ser bait. Porque se você só ficasse assim, com a mão no ouvido, eu teria muito Eu podia só paralisar, as né? moral de falar, moço, ele é autista, você pode falar mais. É muito minha cara fazer isso. Então eu acho que é o que a gente tem que fazer. O que é melhor? Eu cair no chão e ter uma convulsão? Ou eu só paralisar no meio do lugar com as mãos no ouvido? Isso, não precisa de. Mas eu congelo. Tá. Porque, cara, se você fizer qualquer coisa, é capacitismo, então vai dar certo. Mas eu vou fingir que eu tenho que ter o primeiro, colar, assim, bicho. Eu tenho que ter o colar. Você tem que tirar essa carteirinha porque você e não vai atrás disso. Depois disso, meu bem, é vida maravilhosa. Vamos fazer isso. Porque assim, Vou imprimir um colar. Vamos supor que você realmente tenha, porque você tem uns. Né? Mas eu acho que não é. Eu acho que é só um ser humano normal mesmo. Não, mas você tem várias outras. Tá. Milhares de coisas. Vamos Tá ver. bom. Vamos supor que você seja. Eu esqueci o que eu ia falar. Você me interrompeu, eu esqueci. Se eu for mesmo, o cara tá sendo... Ele tá... Não, mas eu ia falar outra coisa. Segue o baile. Segue o baile? Segue o baile? Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade.